Olá, tudo bem? Meu nome é Marco Menelau. Estou iniciando mais um vídeo do canal Dr. Marco Menelau, um canal especializado em medicina natural, em homeopatia, ervas medicinais, saúde e qualidade de vida. Então, nós vamos tratar aqui nesse canal, hoje, com esse vídeo, de um tema muito importante para a saúde, que é conhecido de todos e que nesse vídeo nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre esse tema. A vitamina D, a vitamina do sol. A vitamina que todo mundo pensava antes que servia apenas para melhorar a quantidade de cálcio no organismo e a saúde dos ossos, mas que faz muito mais para a sua saúde. Uma vitamina fundamental para que você tenha boa saúde e longevidade. Na realidade, a vitamina D termina se transformando num poderoso hormônio. Um hormônio que vai atuar sobre todas as células do corpo da gente, fazendo com que o nosso corpo possa funcionar muito melhor, com muito mais competência em realizar suas funções fisiológicas. Na realidade, todas as células do corpo necessitam desse hormônio, do calcitriol, que é a vitamina D modificada dentro do corpo da gente. Nós vamos explicar em detalhes como é que isso acontece. Todas as células precisam desse calcitriol para que possam funcionar plenamente. As células do coração, para poder fazer o batimento cardíaco, para regular a pressão arterial, as células dos rins, as células do cérebro para funcionar, para que você possa pensar, sentir, para que você possa ter um funcionamento cerebral mais adequado, você precisa de vitamina D. As células da pele, as células do pulmão, todas as células do corpo, as células do sistema imunológico, só funcionam bem se você tiver níveis adequados no sangue da vitamina D3. Se você estiver com a sua vitamina D baixa, o seu corpo não vai funcionar da mesma forma. Vai ficar deficiente, vai funcionar mais ou menos e vai abrir as portas para várias doenças. A vitamina D atua optimizando a função de todas as células do corpo. Isso é muito mais do que simplesmente regular o metabolismo do cálcio, como se pensava anteriormente. Na realidade, a vitamina D3 ela é produzida quando a gente expõe o nosso corpo, a nossa pele, aos raios ultravioleta do sol, especificamente o raio ultravioleta UVB, do tipo B de bola. O tipo A não produz a vitamina D. Esse raio violeta do tipo B, ele está presente mais ou menos em torno de meio-dia, 1 hora da tarde, quando a sombra que você projeta sobre o chão, ela é muito pequena e quase não existe. É essa hora em que a pele da gente produz mais vitamina D, a partir do colesterol, que nós vamos ver mais adiante. Então, a vitamina D é produzida pelo nosso próprio organismo na pele a partir da exposição aos raios de sol. Quando ela entra no nosso sangue, ela vai ser transformada até virar calcitriol, que é a vitamina D ativada, que é um potente hormônio que vai atuar sobre mais de 3.000 genes, regulando praticamente todas as funções fisiológicas. Então, é a rainha das vitaminas. É muito mais do que uma vitamina. É o grande regulador e estimulador do bom funcionamento de todo o corpo da gente. Então, é importantíssimo para a sua saúde que você tenha níveis ótimos de vitamina D. Nem em excesso, nem em falta. Porque também vitamina D em excesso faz mal. Como tudo na vida, em excesso faz mal. O calcitriol é a 1,25 hidroxivitamina D, que nós mostramos aí na tela. Essa molécula aí. É um hormônio que antigamente se pensava que ele era fabricado apenas nos rins, nas células renais. Mas sabe-se hoje que ele é fabricado em todo o corpo, a partir da vitamina D. Então, a vitamina D entra no sangue, no fígado, é transformada em calcidiol, com D, calcidiol, que é o 25-hidroxivitamina D, que eu estou mostrando aí na tela. A molécula do 25-hidroxivitamina D é fabricada no fígado a partir da vitamina D3, que é fabricada na pele. E aí esse calcidiol fica como se fosse em banho-maria, circulando em todo o sangue, por todos os tecidos, e no momento em que o corpo precisa, as células transformam o calcidiol em calcitriol, que é o 1,25 hidroxivitamina D. E esse calcitriol é que vai ser a forma mais ativa, mais forte, que vai atuar gerando vários benefícios em nosso organismo, que nós vamos ver mais adiante. 7 benefícios da vitamina D3, ok? A falta da vitamina D
vai abrir as portas para várias doenças. Então, a vitamina D é, antes de tudo, preventiva. Quando falta a vitamina D, você abre as portas para hipertensão arterial, problemas cardiovasculares como infarto do miocárdio e AVC. Você pode ter mais propensão a ter câncer, vários tipos de câncer. Você vai ter mais propensão a ter doenças autoimunes. Você vai ter mais propensão a ter demências de todos os tipos, problemas de memória, depressão, ansiedade, obesidade. Então, a vitamina D, ela atua beneficamente em todo o organismo, em várias frentes, não só na parte do metabolismo do cálcio. Eu nem falei, inclusive, nem coloquei na lista a osteoporose e a osteopenia, que muito mais do que ser falta de cálcio, não é falta de cálcio, é falta de vitamina D. Então, muita gente dá o cálcio, você está com osteopenia, que é o osso fraco, ou então está com osteoporose, que é o osso se esfacelando, aí vai para o médico e o médico dá ao paciente cálcio e não dá a vitamina D, não vai adiantar de nada. Além disso, o cálcio, se for suplementado, ele vai ir para o lugar errado. É uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco ao longo do vídeo. O cálcio, simplesmente, sem outras moléculas que vão ajudar ele a ir para o osso, ele impregna em vários tecidos e pode fazer muito mal a você. Então, não é interessante a suplementação de cálcio sozinha. Vamos começar do começo, como diria Chacrinha. O sol é o pai da vitamina D. A exposição ao sol da pele, certo, faz com que os raios ultravioleta transformem o colesterol presente na pele numa pré-vitamina, que é a vitamina D3, o colecalciferol. Então, quando você expõe sua pele, mais ou menos em torno de meio-dia, 1h da tarde, dependendo da sua pele ser clara ou escura, o tempo de exposição para a fabricação de níveis adequados de vitamina D, certo? Vai depender da cor da sua pele. Você vai ter mais ou menos de 10 minutos a meia hora, 40 minutos de exposição ao sol para a fabricação desse hormônio, certo? Aí você vai fabricar mais ou menos 10.000 unidades de vitamina D3 que vão ser armazenadas para serem utilizadas pelo corpo quando for necessário. Então, a exposição ao sol é importante para fabricar a vitamina D3. E isso não está acontecendo nos dias de hoje. Grande parte das pessoas está usando roupas que fecham totalmente o contato com o sol e isso está prejudicando bastante a fabricação de vitamina D3. Isso faz com que abram-se as portas para várias doenças. As pessoas criaram algo chamado heliofobia, medo do sol, como se o câncer de pele, o único motivo do câncer de pele fosse uma exposição exagerada ao sol, e não é verdade. Em muitos países em que há pessoas que vivem praticamente todo o ano sem exposição ao sol, países nórdicos, há câncer de pele da mesma forma que há nos países tropicais. Então, não se justifica. O sol não é o agente responsável pelo câncer de pele. Os refrigerantes podem ser mais responsáveis, as comidas industrializadas, o glutamato monossódico, as frituras, onde há uma substância chamada acroleína, a batata frita, por exemplo, que é muito saborosa, mas é cancerígena. Tem vários alimentos que são cancerígenos, comprovadamente, mas que as pessoas não deixam de comer. Elas não têm medo de tomar os refrigerantes, as comidas industrializadas, mas têm medo do sol, que é algo totalmente natural. Então, a vitamina D é fabricada na pele a partir do 7-deidrocolesterol, que está presente na pele e recebe as irradiações dos raios ultravioleta UV, B de bola, que promovem essa conversão que está ilustrada aí na tela do vídeo. Observem que o 7-deidrocolesterol se transforma em vitamina D3, que é o colecalciferol. Daí vemos mais uma vez a importância do colesterol. Muito se fala do colesterol, os médicos falam mal do colesterol. Existe todo esse mito em relação ao colesterol, como sendo algo ruim, que faz mal à saúde, que provoca infarto e AVC. Eu mesmo, na minha época do curso de medicina, eu fui condicionado a acreditar que o colesterol era ruim e que ele era o causador do infarto. Isso é uma grande mentira. O colesterol, ele é uma molécula fundamental ao nosso corpo, que realiza várias funções. Ele é o precursor da vitamina D. Sem colesterol na pele, não há a fabricação da vitamina D. Então, colesterol é sinônimo de saúde, é o contrário do que vocês podem pensar.
Eu vou fazer um vídeo, inclusive, aqui no canal sobre o colesterol para explicar isso em detalhes. Mas já foi comprovado em pesquisas científicas que pessoas que têm um colesterol mais alto têm mais qualidade de vida e mais longevidade e menos doenças cardiovasculares. Até o próprio estudo de Framingham, que é um estudo grande, revelou isso aí. Então, essa história do colesterol como causador de doenças cardiovasculares e como vilão é uma grande farsa. E nós precisamos falar sobre isso para desfazer esse grande mito aí, ok? Então, colesterol é bom. Sem colesterol você não tem vitamina D suficiente. É preciso que exista colesterol na sua pele para que o seu corpo possa fabricar vitamina D. Pronto, então você fabrica 10.000 unidades de vitamina D3 quando você está exposto ao sol. O organismo tem um mecanismo de feedback, ele manda uma informação para a pele e para de fabricar a vitamina D3. Então você vai ter 10.000 unidades de vitamina D3 que entram no sangue e vão para o fígado. No fígado, o colecalciferol sofre uma reação de hidroxilação. Ele recebe uma hidroxila e vai se transformar no 25-hidroxivitamina D, que nós estamos mostrando aí na tela, que é o calcidiol, com D, calcidiol. O calcidiol, ele vai ficar circulando pelo sangue e é exatamente aquele que nós vamos medir. Nós vamos medir o calcidiol, certo? E ele tem que estar entre 50 e 70 para ser normal. Na realidade, a vitamina D que a gente mede no exame de laboratório é o calcidiol e não o colecalciferol, que é uma pré-vitamina fabricada na pele, ok? Então, para que você comece realmente a ter um bom metabolismo da vitamina D, o seu fígado precisa transformar o colecalciferol fabricado na pele em calcidiol. Muitas vezes você toma muito sol, você vai para o sol praticamente todos os dias, você toma banhos de sol e não tem uma vitamina D suficiente, porque está havendo um problema na conversão do fígado do colecalciferol para o calcidiol, para o 25-hidroxivitamina D. Está havendo um problema de conversão. E muitas vezes as pessoas tomam suplemento, certo? Todos os dias e não aumenta os níveis de vitamina D no sangue, por conta dessa falha na conversão. O fígado não está conseguindo converter convenientemente o colecalciferol em calcidiol. Isso acontece por vários motivos. Lembre-se, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão muito intoxicadas. Tem toxina em todo canto. Todos os ecossistemas estão intoxicados por metais pesados, como chumbo, como alumínio, como mercúrio, certo? Além de outras toxinas, os agrotóxicos que estão invadindo todos os lugares, todos os ecossistemas. Então, o mundo está intoxicado, o planeta está envenenado e as pessoas estão intoxicadas. O fígado, ele perde a sua força. Como essa conversão é feita no fígado, então o fígado ele fica convertendo menos por estar cronicamente intoxicado. Além disso, a deficiência em boro. Boro é um mineral. Nós vamos, inclusive, fazer um vídeo sobre o boro, um mineral importantíssimo para a nossa saúde, que tem um efeito muito importante no metabolismo do cálcio. E a deficiência em boro faz com que você tenha uma menor conversão. O boro é necessário para que o fígado converta o colecalciferol em calcidiol. Então, se há deficiência de boro, você vai ter menos conversão. O calcidiol, ele é a vitamina D que fica em stand-by, que fica ali circulando pelo sangue, esperando para entrar em ação. Ele é como se fosse a bala na agulha de um revólver. E o calcitriol, que é o calcidiol convertido na forma ativa, ele é a bala já disparada, em funcionamento. Bem, então vamos revisar. O colecalciferol produzido na pele é transformado no fígado em 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol. Esse calcidiol fica como se fosse uma bala na agulha. Ele é uma bala prestes a ser disparada. Então, as células transformam esse calcidiol em calcitriol, que é o hormônio, é a forma da vitamina D ativa, que vai realmente funcionar. E essa conversão de calcidiol em calcitriol, ela é feita em todas as células do corpo. Antigamente se pensava que era só os rins que faziam essa conversão, mas não é verdade. Hoje foi descoberto pelos cientistas que todas as células do corpo fazem a conversão do calcidiol em calcitriol quando estão precisando da vitamina D para funcionar. Então, o calcidiol, ele fica circulando pelo sangue,
na quantidade entre 50 e 70, esse que você mede quando vai fazer um exame de vitamina D no laboratório, e entre 50 e 70 está ali circulando. Quando a célula precisa do calcidiol, ela pega o calcidiol, transforma em calcitriol, e esse calcitriol vai ser a bala funcionando, vai ser a bala em movimentos, disparada, que vai fazer o metabolismo funcionar, ok? Para vocês terem uma ideia, o calcidiol, quando é transformado em calcitriol, ele fica 1000 vezes mais ativo, né? Então, é onde ele vai realmente funcionar. Aí ele vai se ligar a um receptor na célula e vai provocar todas as suas ações benéficas sobre o funcionamento celular. Então, o calcitriol, que é o hormônio produzido em todas as células do corpo a partir do calcidiol, ele vai atuar em todo o organismo, realizando várias funções benéficas, fazendo o nosso corpo funcionar optimizado em 100%. Ao contrário do que se pensava antigamente, que achava-se que a vitamina D servia apenas para aumentar a absorção do cálcio e fixar melhor o cálcio no osso. Essa função existe, mas não é a única. A vitamina D não está somente envolvida no metabolismo do cálcio, para fixar o cálcio no osso. A vitamina D está envolvida em várias funções do corpo da gente, que é o que nós vamos ver agora. Então, quando há uma deficiência do calcidiol, quando, por exemplo, a vitamina D está abaixo de 50, está em 30, está em 20, o que é que vai acontecer? As células vão precisar da vitamina D e não vai ter vitamina D suficiente. Com isso, começa a haver uma disfunção, que gera vários problemas. Se as células forem do sistema imunológico, você vai ter uma deficiência imunológica ou uma doença autoimune. Se as células forem do cérebro, você vai ter uma deficiência na produção dos neurotransmissores e um mau funcionamento cerebral. Aí você vai ter problemas de cognição, problemas de memória, ou vai ficar triste, deprimido. Se as células envolvidas forem as células do endotélio vascular, você vai ter hipertensão arterial. Se as células forem do miocárdio, você pode ter arritmias cardíacas, você pode ter um problema cardiovascular. Então, dependendo da célula, onde houver deficiência do calcidiol, você vai ter problemas, inclusive uma maior propensão para desencadear a formação de câncer. Vários processos de síntese de moléculas importantíssimas para o corpo são realizados na presença do calcitriol. Então, se você tiver um déficit desse hormônio, você vai ter vários problemas de saúde. A indústria sabe disso. E por esse motivo, há essa campanha tão terrível sobre o sol, demonizando o nosso astro-rei, que não faz mal nenhum para a saúde da gente. O sol é benéfico. O sol faz bem. Então, se você vai para a praia, tome primeiro a sua meia hora de sol. Depois passe o seu protetor solar. Porque essa meia hora que você vai passar tomando sol sem o protetor, vai fabricar a vitamina D que você precisa. Tome o seu sol durante 30, 40 minutos. Existe, inclusive, na internet uma tabela com os horários e a sua cor da pele. Se a cor de sua pele for mais morena, mais escura, então você precisa de mais tempo para fabricar a vitamina D. Porque a melanina impede que entre os raios ultravioleta para poder fabricar. Atrapalha isso aí. Então, quanto mais melanina uma pessoa tiver, mais lenta vai ser a fabricação da vitamina D. Então, as pessoas de pele escura, os negros americanos, por exemplo, que vivem na parte mais alta, no Canadá, por exemplo, ou os negros que vivem na Europa e que vivem em países que têm pouco sol, sofrem bastante. Tem uma vitamina D muito baixa. Isso abre as portas para várias doenças. Existe, inclusive, um médico negro americano que fez um trabalho científico fantástico sobre isso. Uma dosagem na população negra lá dos Estados Unidos e deu 7 a média de vitamina D, quando o normal é 50. Deu 7. Então, os negros que vivem em países nórdicos, em países com latitudes altas, eles têm grande dificuldade de produzir vitamina D. E, nesses casos, a suplementação é fundamental. Então, se você tem uma pelezinha mais clara, vai ser menos tempo. Se tem uma pele mais escura, vai ser mais tempo. Existe uma tabela na internet que mostra isso aí. Então, veja qual é o tempo que você precisa para produzir as 10.000 unidades, vá tomar o seu banho de mar, e aí quando você passar esse tempo, você bota o seu protetor solar para não exagerar na tomada do sol, ok? Infelizmente, quando nós fazemos um teste aleatório e dosamos a vitamina D, a gente comprova que a grande maioria da população está deficiente, por vários motivos, ou por não estar tomando sol suficiente, ou por estar com problemas nessa conversão no fígado do colecalciferol em calcidiol, que ocorre por vários motivos.
Você pode pegar pessoas com 50 de vitamina D sem fazer suplementação, mas são casos raros. Hoje em dia, entre 10 pessoas, 9 estão deficientes da vitamina D. E por isso, essa epidemia de doenças crônico-degenerativas que nós observamos nos dias de hoje. Dentre elas, as cardiovasculares, a obesidade e a diabetes mellitus. Já está comprovado que a vitamina D3 evita vários tipos de câncer, porque inibe os chamados oncogenes. Mas a mídia insiste em fazer os falsos apelos de segurança, atrelados aos interesses sombrios da indústria, para dar medo nas pessoas. Agora, as pessoas não têm medo de comer comidas industrializadas, que são potencialmente cancerígenas. Não têm medo de tomar refrigerantes, que são cancerígenos. Então, este fato é relevante. A gente tem que ter muito mais medo de comer comida industrializada. Isso sim. O grande problema é que os protetores solares, eles bloqueiam a passagem dos raios UVB, B de bola. E quando você bloqueia a passagem dos raios UVB, você inibe a fabricação da vitamina D em 98%. Com a proliferação do uso dos protetores solares e daquelas roupas absurdas que as pessoas ficam totalmente protegidas do sol, isso provocou uma epidemia de deficiência de vitamina D3. É de se esperar que, com a popularidade dessa vitamina, a indústria atue para denegri-la, evitando que a maioria das pessoas façam uso correto da vitamina, o que vai abrir as portas para a saúde, a longevidade, e as pessoas não vão precisar mais de tantos remédios e de dar tanto lucro para a indústria. Então, essa é uma questão fundamental. A gente tem que pensar na saúde, e não no lucro. A gente tem que pensar na humanidade. Recentemente surgiu uma pesquisa aí, que ninguém sabe de onde, falando e alardeando que os níveis ótimos de vitamina D é abaixo de 20. É até 20. 20 é um nível ótimo. Não é. Um dos maiores autoridades da vitamina D, que é o Michael Holick, com pesquisas científicas de muitos anos, comprovou que era entre 50 e 70 níveis ótimos de calcidiol no seu sangue. Com menos que isso, você vai estar aberto para deficiências e para não funcionar com 100% da eficácia as suas células do corpo. Outro problema sério que ocorre, principalmente com as pessoas de mais idade, é o uso das estatinas, que são esses remédios para baixar o colesterol. Quando você baixa o colesterol, você tem menos colesterol na pele, você vai ter menos produção de vitamina D. Então isso aí também termina baixando os níveis de vitamina D. Resumindo, minha gente, quais são os fatores que fazem com que 9 entre 10 pessoas estejam deficientes dessa vitamina tão fantástica? O uso de protetor solar é um deles, a fobia do sol, esse medo de tomar sol, o uso de estatinas, que são esses remédios que baixam o colesterol, essa alimentação tóxica que faz com que o fígado não consiga fazer a conversão do colecalciferol em calcidiol como deveria, certo? E também a falta do mineral chamado boro. A falta de boro também prejudica essa conversão. Então são todos esses fatores em conjunto que fazem com que a grande maioria das pessoas esteja deficiente nessa vitamina. Então como a gente pode corrigir isso? Ou fazendo a suplementação, ou indo tomar mais sol todos os dias, fazendo também a suplementação de boro e desintoxicando o seu corpo. Para que nós possamos saber como anda a vitamina D no seu organismo, nós precisamos fazer a dosagem da vitamina D. Nós não dosamos a vitamina D3, colecalciferol, que é a pré-vitamina fabricada na pele. Nós dosamos o calcidiol, que é o 25-hidroxivitamina D, que é o colecalciferol transformado no fígado, hidroxilado. Então, o 25-hidroxivitamina D é a vitamina D que a gente dosa. Quando você vai pedir no laboratório, você pede a 25-hidroxivitamina D, você não pede o colecalciferol. E ela tem que estar entre 50 e 70 nanogramas por decilitro. Entre 50 e 70. Nem mais do que isso, nem menos do que isso. A dose ideal é 55, 60. Ok? O calcidiol, ele é a vitamina D dosada. Nós não dosamos o calcitriol, não tem muita importância. Porque o calcitriol, ele existe por muito pouco tempo. Ele tem uma meia-vida muito rápida. Porque a célula só converte o calcidiol em calcitriol na hora que está precisando usar e já usa logo. Então não tem muito sentido a gente dosar a bala que foi atirada.
Lembremos, o calcidiol, o 25-hidroxivitamina D, é o que circula pelo sangue, na dosagem entre 50 e 70, é a bala que está guardada na cartucheira, é a bala na agulha, é o arsenal que nós temos guardado, certo? Não é o que vai ser usado, não é o que está sendo usado. Então é muito melhor a gente medir a quantidade de bala que a gente tem do que as que já estão sendo usadas, certo? O calcitriol é a bala que já foi atirada, que já foi usada, certo? Então quando você dosa, a vitamina D está em 30, em 25, em 12, em 15, essa pessoa está abrindo as portas para várias doenças. Para funcionar bem, o organismo precisa de calcitriol em níveis ótimos. Senão, tudo começa a entrar em disfunção. Então, percebam quanto a vitamina D é importante para a sua saúde. Se você não estiver com a sua vitamina D em níveis adequados, todo o seu corpo pode estar comprometido e você pode estar entrando na rota da doença, no caminho que leva a diabetes, no caminho que leva à hipertensão, no caminho que leva aos problemas cardíacos, ao infarto, ao AVC, no caminho que leva às infecções de todos os tipos. Então, se você tiver mais vitamina D no sangue das pessoas, vai ter menos venda de antibióticos. Essa é uma questão crucial aí, que nós precisamos falar. Vamos agora falar sobre um artigo científico, vamos fundamentar aquilo que nós estamos falando. Num artigo de revisão recente, Powell e Pludowski e colaboradores evidenciaram essa importância cabal da vitamina D para a saúde do corpo humano. No estudo foram avaliados os efeitos da vitamina D na saúde dos músculos, dos ossos, na imunidade, no coração, no câncer, na fertilidade, na gravidez e na mortalidade em geral. Neste estudo foi constatado que níveis adequados de 25-hidróxido no sangue protegem o organismo de problemas como fraqueza muscular, quedas e fraturas, doenças imunes, doenças cardíacas, diabetes mellitus dos dois tipos, diversos tipos de câncer, disfunções cognitivas, doenças mentais, infertilidade e problemas na gravidez. Além disso, a deficiência e insuficiência de vitamina D estão relacionadas a várias causas de mortalidade. Esse trabalho que foi feito em 2013, estamos mostrando na tela do vídeo agora. A vitamina D é o super-hormônio da vida, que promove a função celular saudável e preenche nosso corpo de vitalidade. Não é à toa que ela está ligada ao Sol. O Sol é o pai da vida, o Sol é o pai da energia vital, é o Sol que nos dá a vida. E não é por acaso que ele é fabricado com o Sol. É essa força solar aí que nos enche de vitalidade e que nos dá muito mais saúde. Então vamos ver o primeiro benefício da vitamina D. O primeiro benefício da vitamina D é fortalecer os ossos. É aquele que nós já conhecemos e que a maioria das pessoas sempre conheceu no passado. A vitamina D aumenta a absorção do cálcio a nível do intestino e vai ajudar a fixar esse cálcio nos ossos, para que os ossos fiquem mais duros e resistentes. Então, vai prevenir a osteoporose e a osteopenia. Esse é o primeiro benefício da vitamina D. Mas para que você possa ter esse benefício realmente acontecendo, é preciso que a vitamina D seja suplementada com o que eu chamo de quarteto mágico. Ela precisa ser suplementada junto com a vitamina K2, o magnésio, o boro, que é um mineral importantíssimo, o boro quelato e o silício quelato. Com esses 4 ingredientes a mais, você vai garantir que o cálcio saia dos tecidos moles e se fixe no osso, fazendo com que o osso fique bem duro, que é o que precisa acontecer. Ok? O segundo benefício da vitamina D é para o sistema imune. A vitamina D atua com impacto sobre o funcionamento da imunidade. A conversão do calcidiol em calcitriol é feita pelos macrófagos no momento em que surge alguma necessidade diante de alguma invasão microbiana. Então, para que os macrófagos, que são um tipo de glóbulo branco, possa funcionar bem, é necessário que exista boa quantidade de calcidiol circulando no sangue. Aí o macrófago converte o calcidiol em calcitriol e aí vai conseguir ter força para atuar combatendo vírus e bactérias. Isso também acontece junto com a vitamina C também. Temos um vídeo no canal sobre a vitamina C falando sobre isso. Para que o macrófago possa ser bem ativado, é necessário que o corpo tenha boa quantidade de vitamina C também. É importante.
Tem um vídeo no canal sobre a vitamina C, veja bem isso aí. Então, o calcitriol ele vai agir como uma citocina, ele é como um antibiótico natural que vai combater vírus e bactérias. Se você tiver pouca munição, ou seja, se você tiver pouca quantidade do calcidiol circulante, nós teremos uma baixa imunidade nos tecidos. Isso é uma festa para a indústria que vende antibióticos. Então, baixa vitamina D significa maior necessidade de consumo de antibióticos, porque o corpo perde a capacidade de vencer sozinho as infecções. Lembremos que o 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol, que circula pelo sangue, é como uma munição, é como uma bala na agulha, pronta para ser usada na hora pelo macrófago, quando ele se sente invadido por alguma bactéria ou algum vírus. Essa epidemia que tem por aí de virose de todos os tipos, de infecções respiratórias por bactérias de todos os tipos, poderia ser minimizada ou até evitada se os profissionais de saúde cuidassem dos níveis de vitamina D no sangue das pessoas. Esse é um alerta que eu faço aqui. Por que não fazer uma política pública para cuidar da quantidade de vitamina D no sangue das pessoas? Usar a vitamina D como um suplemento, como uma questão de saúde pública. Se combate tanto a dengue, se combate tanto a gripe, com coisas que não funcionam. Quanto mais você combate a gripe, quanto mais você combate o mosquito da dengue, mais aparece doença, mais aparece surto de dengue. Não se resolve o problema da dengue. E agora a chikungunya, que chegou com força total, porque as pessoas estão com a imunidade baixa. Se você não cuidar dos níveis de vitamina D, você não vai ter uma boa imunidade. Então, essa é uma questão fundamental. Sem munição suficiente, ou seja, sem calcidiol suficiente circulando no sangue, você vai ter uma baixa imunidade. Então, com isso, você vai ter uma baixa performance dos macrófagos. Lembremos que os macrófagos são os glóbulos brancos que nos defendem da invasão dos micróbios, como bactérias e fungos. O terceiro benefício da vitamina D é sobre as doenças autoimunes. O calcidiol, ele fortalece o sistema imunológico, mas ao mesmo tempo ele regula o sistema imunológico. Para que esse sistema imunológico, que foi concebido por Deus para cuidar das infecções, para debelar e para combater os vírus e bactérias, não atue destruindo os próprios tecidos do corpo. As doenças autoimunes, elas acontecem exatamente quando os glóbulos brancos fabricam venenos que vão atuar atacando o próprio organismo. A doença autoimune é caracterizada pela autoagressão. O corpo se autoagride, o sistema imunológico agride os tecidos, destruindo os tecidos. Isso acontece com o lúpus eritematoso, com o diabetes mellitus do tipo 1, em que há uma destruição das células beta do pâncreas. Isso ocorre também com as doenças, com o reumatismo autoimune, em que a cápsula articular, em que as articulações são atacadas, certo, pelo sistema imunológico, e em várias outras doenças autoimunes. Então, a vitamina D vai evitar que isso aconteça, vai ser uma vacina contra as doenças autoimunes e também vai atuar ajudando a melhorar os quadros das pessoas que estão com doenças autoimunes. Já são vários os relatos, várias as evidências de pessoas que se tratam de doenças autoimunes, como lúpus, como o vitiligo, que é outra doença autoimune, com o uso da vitamina D, ok? Estudos demonstram que a deficiência de vitamina D abre as portas para doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, diabetes mellitus do tipo 1, a tireoidite de Hashimoto, a psoríase e outras patologias, como nós demonstramos nessa pesquisa científica de 2010. Isso acontece porque a vitamina D organiza o sistema imunológico. Ela tanto fortalece quanto regula, para que o sistema imunológico saiba diferenciar aquilo que é do corpo daquilo que não é do corpo. Aquilo que é do corpo, ou seja, um tecido, as células, os tecidos dos órgãos, certo? São o que nós chamamos de self-orgânico. E tudo que vem de fora, tudo que está fora do corpo, como os vírus e bactérias, por exemplo, que são invasores, o sistema imunológico precisa reconhecer aquilo que é daquilo que não é do corpo. Ele precisa fazer uma distinção do que é vírus e bactéria e do que é tecido saudável. A vitamina D vai fazer com que eles tenham mais competência para fazer essa distinção. O quarto benefício da vitamina D é que ela é um remédio maravilhoso para tuberculose,
para tratar a tuberculose, para prevenir as recidivas da tuberculose. Ela era utilizada no passado para tratar a tuberculose e os médicos não sabiam disso. No passado não existiam, no começo do século passado, não existiam os quimioterápicos, que são os remédios que são utilizados hoje em dia para tratar a tuberculose. Então a única receita que existia, dada pelos médicos, era ir para o interior e os pacientes ficavam nos solários, que eram aqueles locais onde ficavam tomando sol várias horas ao dia. E quando eles tomavam sol, eles melhoravam dos sintomas da tuberculose e até ficavam bons da tuberculose. Isso acontecia porque o sol fabricava vitamina D, aumentava os níveis de 25-hidroxivitamina D e com isso a imunidade do paciente aumentava e havia o combate efetivo ao micróbio, ao Mycobacterium tuberculose. A bactéria que provoca a doença. Ela é debelada por esse aumento da função imunológica. E os médicos não sabiam disso, mas sabiam que melhorava, que o sol melhorava a tuberculose. Eles achavam também que o ambiente mais puro, de ar mais puro, ia ajudar os pulmões a se recuperar. Mas a verdadeira causa mesmo da recuperação era o aumento da imunidade por conta da exposição ao sol. Então, uma maior quantidade de vitamina D no sangue vai fazer com que os macrófagos fiquem mais fortes para combater a bactéria causadora da tuberculose. Então, é importante suplementar com vitamina D as pessoas que estão com essa doença. Em estudo publicado no ano de 2007 por Adrian Martineau e colaboradores, publicado no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, foi comprovado que uma única dose de vitamina D aumenta a imunidade contra a bactéria que causa a tuberculose. Essa pesquisa científica que estamos mostrando aí, de Martineau et al., de 2007. Então não é simplesmente suposição, é comprovado cientificamente. Portanto, se você estiver com tuberculose, não deixe de fazer uso da suplementação da vitamina D em conjunto com os quimioterápicos para tratar a doença, ok? O quinto benefício da vitamina D é que ela é boa para o coração. A vitamina D ajuda ao bom funcionamento do sistema cardiovascular, tanto do músculo cardíaco quanto dos vasos arteriais e venosos. As células do sistema cardiovascular possuem muitos receptores RVD, e isso faz com que elas precisem muito do calcitriol para funcionarem a contento. Então, se você tem baixa quantidade de vitamina D, o seu sistema cardiovascular pode entrar em colapso. É fundamental para o principal órgão do nosso corpo, que é o coração. A deficiência de vitamina D pode ser um fator de risco a mais para o desenvolvimento de patologias cardíacas, como mostra essa meta-análise feita com 65.994 participantes, dos quais mais de 6.000 com doenças cardíacas. Esse estudo evidenciou que o risco cardiovascular aumentou significativamente nas pessoas com baixa concentração no sangue do calcidiol, do 25-hidroxivitamina D. Então, as pessoas que possuíam uma quantidade de calcidiol menor que 24 nanogramas por decilitro, eles tinham mais chance de desenvolver e de piorar dos seus problemas cardiovasculares. Aí nós mostramos essa pesquisa científica feita em 2012. E os receptores para o calcitriol estão presentes tanto no miócito, que é o músculo cardíaco que faz a contração cardiovascular, quanto no endotélio vascular, que é aquela parede, aquele revestimento interno que existe tanto nos vasos arteriais quanto venosos, que são fundamentais para a regulação de toda a circulação e principalmente da pressão arterial. Então, a pressão arterial boa depende de boas doses de vitamina D. Uma pessoa com vitamina D baixa, ela corre sério risco de ser um hipertenso apenas por esse motivo. Ou melhor, para que as células do coração e dos vasos sanguíneos funcionem com 100% de sua performance, é necessário que existam bons níveis de calcidiol no seu sangue, entre 50 e 70. O calcitriol vai ser fabricado rapidamente pelas células do coração para que ele possa funcionar muito bem. Quando há deficiência dos níveis de 25-hidroxivitamina D no sangue, começam a existir problemas. Tanto problemas no músculo cardíaco quanto problemas nos vasos arteriais. Aí abrem-se as portas, a pessoa entra na rota de colisão com doenças como infarto do miocárdio, AVCs,
arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e a hipertensão arterial, que é uma das causadoras de tudo isso. A hipertensão arterial é um grave problema de saúde pública, que pode ser melhorado bastante com a suplementação em massa da vitamina D3. Isso uma suplementação consciente e sendo bem feita, como nós vamos explicar num outro vídeo que eu vou fazer sobre como suplementar a vitamina D3. Em outro trabalho científico, publicado por Thomas Wang e colaboradores, os cientistas evidenciaram que uma deficiência em vitamina D circulante, na forma de calcidiol, é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, conforme nós observamos agora, aí, Wang et al., 2008. Estudos comprovaram relações inversas entre os níveis de calcidiol e a pressão arterial. A vitamina D é crucial para o bom funcionamento do sistema cardiovascular, porque ela atua sobre as células endoteliais que comandam todo o processo de funcionamento desse sistema. Então, quanto mais as células do endotélio vascular estiverem saudáveis, mais você vai ter saúde cardiovascular. O sexto benefício da vitamina D é que ela é importantíssima para o bom funcionamento do cérebro. Para os neurônios funcionarem bem, é necessário que existam boas doses no sangue do calcidiol. Apenas na última década foi que os cientistas descobriram que a vitamina D, na realidade, é um neuroesteroide, um hormônio neurológico que atua com importância fundamental sobre o sistema nervoso. As células do cérebro, os neurônios, possuem também muitos receptores RVD, os receptores de vitamina D. E para que elas possam funcionar bem, ou seja, para que você possa ter uma boa cognição, para que você possa ter uma boa memória, para que você possa estar feliz, estar com seus neurotransmissores em sua expressão optimizada, é necessário que você tenha boas doses de vitamina D3 sendo fabricadas na pele e de calcidiol e calcitriol no seu sangue, ok? A falta de vitamina D pode ser a causa fundamental de vários problemas neurológicos, inclusive demências de todos os tipos. Ela age como um potente neuroprotetor, amenizando os efeitos negativos do estresse, da ansiedade e das atribulações do dia a dia. Ele age como uma espécie de antioxidante neuronal. Ela é fundamental para a prevenção de uma doença grave, a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune em que ocorre a desmielinização do sistema nervoso. Uma doença com um quadro bastante grave e uma doença que é incapacitante. Nesta doença, ocorre a destruição da bainha de mielina, que é a capa protetora dos nervos e dos axônios dos neurônios. E com isso temos vários sintomas físicos e mentais e até desordens psiquiátricas. Um pesquisador brasileiro, o Dr. Cícero Galli, neurologista, professor da Unifesp, utiliza altas doses de vitamina D para o tratamento da esclerose múltipla e teve vários casos de sucesso, de melhora da doença. E ele publicou isso na internet, foi por muitos criticado e perseguido, né? E ele advoga que a vitamina D é realmente uma questão de saúde pública. Foi no Congresso Nacional, inclusive, falar para os deputados que ela deveria ser usada em larga escala para evitar a progressão de várias doenças. E não foi escutado por ninguém. Dr. Cícero Galli comprovou em sua prática clínica que a vitamina D é um excelente remédio para a esclerose múltipla. Isso em altas doses, que é um caso em que as altas doses são recomendadas por conta da gravidade da doença. Eu não recomendo altas doses da vitamina para ninguém, mas nesse caso da esclerose múltipla, as altas doses sendo feitas com o protocolo do professor Cícero Galli, em que há uma diminuição da quantidade de cálcio na alimentação, 2,5 litros de água por dia, é todo um protocolo que é seguido para que você não tenha os efeitos indesejados das altas doses da vitamina D. Agora, não recomendo altas doses em nenhum outro caso, a não ser nos casos de esclerose múltipla. Ele teve excelentes resultados, mas foi sequer ouvido pela classe médica. O Dr. Cícero Galli é um dos pioneiros da medicina que teve coragem de mudar. Como todos os pioneiros, ao longo da história, sofre várias críticas dos colegas. O eminente médico brasileiro realizou uma grande descoberta, que a vitamina D pode ser um remédio para o tratamento dessa doença tão grave e tão incapacitante.
Os médicos deveriam abraçá-lo e homenageá-lo, mas infelizmente isso não aconteceu. Modelos de experimento em animais confirmaram que o calcitriol atua aumentando o limiar da convulsão. Então ela vai ajudar pessoas que têm problemas de convulsão e epilepsia, para melhorar os quadros não como tratamento para isso, mas para impedir que a pessoa tenha novas crises. Esse foi um trabalho científico de ação anticonvulsivante, certo? E para melhorar os episódios e diminuir a severidade das convulsões, que eu mostro aí na tela, de 1984, já bem antigo, e outro de 2007. Pesquisas apontam que a vitamina D atua sobre os neurônios que fabricam a dopamina, sendo importante para prevenir e melhorar os quadros de mal de Parkinson. Então, pacientes que têm Parkinson devem cuidar dos seus níveis de vitamina D. Não é para abandonar o tratamento convencional, mas para observar como estão os níveis de vitamina D para melhorar o seu quadro de mal de Parkinson. O sétimo benefício da vitamina D é com relação à prevenção do câncer. A poderosa vitamina do sol é uma espécie de vacina anticâncer. Quando uma pessoa consegue obter esse nível entre 50 e 70 nanogramas por decilitro de calcidiol no sangue, de 25 hidroxivitamina D no sangue, essa pessoa vai ter muito menos chance de desenvolver vários tipos de câncer. Isso ocorre porque a vitamina D atua sobre os oncogenes, bloqueando a formação dos tumores cancerígenos. Um estudo americano evidenciou o papel da vitamina D na prevenção do câncer. O estudo foi conduzido por Cedric Garland e colaboradores, e ele foi publicado no American Journal of Public Health em fevereiro de 2006. Eles observaram dados de outros 63 estudos e relacionaram os níveis de vitamina D com o risco de câncer. E constataram que existe uma relação entre níveis ótimos de vitamina D no sangue e um baixo risco para o desenvolvimento de câncer. É esse efeito aí que foi mostrado aí de reduzir a incidência da doença. Foi uma pesquisa feita em 2006 que eu estou mostrando na tela agora. A suplementação com vitamina D reduz o risco de câncer, comprovado cientificamente. Em outro estudo produzido por David Feldman, foi constatado em 2014 o papel crucial da vitamina D na prevenção de diversos tipos de câncer. Pacientes com deficiência de vitamina D correm grave risco de contrair vários tipos de câncer. Então, é preciso fazer essa medicina preventiva. Vamos dosar a quantidade de calcidiol no sangue e vamos fazer a suplementação correta da vitamina D junto com o quarteto mágico para que você possa ter com segurança mais saúde e a prevenção dessa doença terrível e incapacitante. Ele é um potente inibidor do crescimento de tumores de mama, sendo fundamental para evitar a eclosão da doença e de melhorar o prognóstico das mulheres que já estão com o câncer, segundo essa pesquisa que eu estou mostrando agora, de 2003. Então, é absolutamente criminosa a negligência médica nesses casos. Foi por esse motivo que o Dr. Cícero Gale foi para Brasília, para o Congresso Nacional, falar para os deputados a importância que tem a suplementação da vitamina D para evitar várias doenças. A vitamina D deve ser utilizada como as vacinas são utilizadas na saúde pública, para ajudar as pessoas a terem mais prevenção do que remediar as doenças. Mas isso não é feito ainda, infelizmente. Já existem evidências mais do que suficientes para que os médicos usem a suplementação da vitamina D e que cuidem da questão da vitamina D nas pessoas. Isso não pode ser, de forma alguma, negligenciado. Na verdade, existem milhares de trabalhos científicos que demonstram essa importância. A boa notícia é que a vitamina D suplementada ela é bioidêntica. A molécula D3 do colecalciferol que nós suplementamos em cápsulas, na forma de comprimidos, ela é bioidêntica à vitamina D produzida na nossa pele. Então, a dose deve ser orientada pelo médico, você deve procurar seu médico, deve procurar seu nutricionista para fazer a boa suplementação. Então, a vitamina D3 não deve ser suplementada sozinha, mas com as 4 outras moléculas que formam o quinteto mágico. O boro, quelato, a vitamina K2, o magnésio e o silício. Com esses 4 elementos,
você pode fazer a suplementação da vitamina D3 sem problema nenhum e sem risco de efeitos colaterais e sem risco de intoxicação. Portanto, concluímos agora esse longo vídeo sobre vitamina D3, que realmente era necessário, porque é um assunto muito complexo e que precisa de muito esclarecimento. Fico feliz de poder compartilhar todo esse estudo com vocês. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, peço que você clique no inscrever-se, no sininho também, e também dê um clique aí no joinha, o que é bom para que esse vídeo possa ser divulgado pelo YouTube. Peço que você compartilhe esse vídeo agora, nesse momento, compartilhe ele no WhatsApp, compartilhe ele no Facebook, para que essa informação possa chegar a maior quantidade de pessoas, ok? Fico feliz em poder contribuir com a sua saúde e o seu bem-estar. Um grande abraço e que Deus possa abençoar você.